9 Mundo Zumbi Capítulo 103 Garota Zumbi. Ruído fraco podia ser ouvido vindo do bunker. Vem do bunker e as escadas que levam ao subsolo, bem como o leve ruído de algo batendo. Nele de repente teve o desejo de explorar o interior. Olhando para trás, para os 3 humanos, ele sentiu que seria inapropriado deixá-los para trás. E se de repente eles escaparem e relatarem a outras pessoas o que ele acabou de fazer? Ele não sabe se eles e o homem que ele matou eram um conhecido. Mas ele duvida, considerando como o homem os deixou cair como um saco pesado mais cedo. Ainda assim, era melhor prevenir do que remediar. Ele se comunicava com seus 2 animais de estimação usando os brincos da função de lealdade. Ele os instruiu a dar uma olhada nos 3 e notificá-lo imediatamente se algo acontecesse. Ele já inspecionou os 3 e todos eles estavam logo acima de um recém-evoluído humano de nível 1. Máximo e Croco não teriam nenhum problema em lidar com eles se pensassem em algo engraçado. Ele queria explorar o que havia dentro do bunker. Ele não tinha certeza se havia algo aterrorizante lá, mas considerando que o sistema não o havia notificado se havia perigo real, ele pensou que seria seguro. Desde a última missão de emergência fracassada, o sistema não mais lhe deu outra tarefa. Bem, não é que eles estivessem em apuros de qualquer maneira. Ainda assim, Nele queria estar alerta e segurou sua katana com força. Descendo as escadas, Nele não pôde deixar de beliscar o nariz por causa do cheiro podre que assaltava seu nariz. Conforme ele fica cada vez mais baixo, a temperatura também começou a esquentar. O cheiro podre ainda estava atacando o nariz de Nele. Ele não aguentou mais e decidiu comprar uma máscara nível 1 graus, a mesma de antes. Depois de usar a máscara, Nele agora pode definitivamente inspirar e expirar livremente. Nilo chegou dentro do bunker. Ele olhou ao redor e descobriu que era espaçoso. Nilo seguiu por onde vinha o barulho fraco e ali viu o que estava causando a comoção. Era uma menina, trancada dentro de uma jaula quadrada. Ambos os pés estavam amarrados com algo parecido com uma peça de roupa, enquanto sua mão puxava fracamente as barras da jaula. Seu puxão foi o que causou os ruídos fracos. Quando Nile se aproximou dela, ele conseguiu ver claramente sua aparência. Ela tem cabelo crescido e seu rosto estava impecável. À primeira vista, Nilo queria acreditar que a garota não era realmente um zumbi. No entanto, foi o que está declarado no System. A garota era um zumbi que tinha acabado de evoluir para o nível 1 graus. Esta foi a primeira vez que Nile viu um zumbi que não tem um rosto podre ou nojento. Ela agora estava olhando para o Nilo com seus olhos brancos que pareciam ter catarata. Ela estava rosnando fracamente, enquanto sua mão agora tentava alcançar Nilo. Ele estava curioso como pode um zumbi, que foi trancado sob um bunker, não ter um status decrescente sobre ela. Não muito tempo depois, Nilo se lembrou do homem que ele havia matado antes. Vendo a garota zumbi, as divagações do homem mais cedo, bem como os 3 humanos que ele trouxe, Nilo estava convencido de que todos estavam conectados. Eu vejo. Nilo pensou divertido. O homem deve ter pensado que ele matou essa garota zumbi aqui, fazendo com que ele reaja dessa forma. Os 3 humanos lá fora devem ser a comida que ele preparou para a garota zumbi. Nilo então pensou na possibilidade de a garota ser a namorada do homem. Ele estalou a língua e disse: que sorte! Não perdendo mais tempo, Nilo mergulhou a katana da libertação na cabeça da garota zumbi, matando-a diretamente. Um incremento de 0,05 foi adicionado em seus pontos de estatísticas e seus pontos de apocalipse também foram adicionados com 5. Nile deu uma olhada em sua tela de estatísticas e calculou quantos zumbis de nível 1 graus ele deveria matar antes de subir de nível para 2 graus. Seu limite de constituição e energia era agora de 10,85. Para atingir o ponto inicial do nível 2 graus de 15.0. Nilo ainda precisa matar mais 83 zumbis do nível 1 graus. Depois de matar a garota zumbi, Nile não saiu imediatamente, mas olhou em volta e inspecionou a espaçosa sala. Em um canto da sala, Nile viu uma dúzia de caixas empilhadas juntas. Estava logo atrás da jaula da garota zumbi. Lá,
Ele viu ossos empilhados como uma pequena montanha. Alguns dos ossos ainda estavam ensanguentados, enquanto parte do sangue que os cobria já havia secado. Nele ainda queria explorar a espaçosa sala, mas depois de ouvir um mugido, ele instantaneamente correu para fora do bunker. Quando seu corpo emergiu da entrada do bunker, gotas de água começaram a cair no rosto de Nilo. Chovendo? Pensou Nilo. Pensando nisso, um sorriso de repente floresceu sob sua máscara. Ele não sabia por quê, mas de repente se sentiu emocionado por finalmente experimentar a chuva neste mundo. De volta ao assunto em questão, Nilo ignorou a chuva e olhou em volta para procurar Máximo e Croco. Do outro lado do enorme tronco da árvore, Nilo viu Máximo e Croco seguindo a garota que estava claramente acordada mais cedo. Eles a seguiam lado a lado, enquanto ela fazia o possível para puxar dois corpos ao mesmo tempo. A garota era Greta. Quando a chuva começou a cair de repente, Greta ainda queria fingir que estava inconsciente, pois ainda podia sentir que alguém estava olhando para ela. No entanto, a chuva já havia começado a encharcar seu corpo e suas irmãs ainda inconscientes. Sem escolha, ela tentou a sorte e se sentou. Ela olha em volta e descobre que quem a olhava eram dois animais, uma carabao e um crocodilo. Os dois estavam a apenas algumas distâncias dela. Ela endureceu sua determinação e fechou os olhos quando começou a puxar os corpos de suas duas irmãs para as três. Ela queria usar a árvore como abrigo para a chuva. Quando ela puxou os dois, ela não pôde deixar de se sentir nervosa. Ela deu uma olhada mais cedo e testemunhou como a cabeça de Jacob se partiu. Os dois animais foram provavelmente os companheiros daquele homem antes. Ela então ouviu um mugido alto e não pôde deixar de fechar os olhos com mais força. Um momento se passou, mas nada aconteceu. A chuva ainda caía sobre ela. Ela recuperou a coragem e puxou os dois corpos novamente. Ela arrastou os dois corpos em direção aos três sem saber que os animais sobre os quais ela estava falando agora estavam escoltando. Suas intenções, porém, não eram amigáveis. Como eles só escoltaram para atacá-la imediatamente se ela fizesse algo engraçado, conforme as instruções de Nilo. Um momento, suas costas de repente esbarram em algo duro. Ela calculou que já era o tronco da árvore. Ela também podia sentir que a chuva que caía não era tão forte quanto antes, devido às folhas que a protegiam de cima. Abrindo lentamente os olhos, ela não pôde deixar de gritar alto. 6 olhos, não. 5 olhos estavam olhando para ela atentamente. O homem que matou Jacob mais cedo agora estava olhando para ela. Ela engoliu um bocado de saliva. Seus pensamentos estavam confusos enquanto ela tentava ao máximo pensar em uma palavra para falar. Finalmente, com voz gaguejante e mansa, ela disse, tá. NKK. Você. Ela fechou os olhos com força novamente em nervosismo. Ela estava com medo. E se o homem de repente a atacar e a matar? E se depois dela, o homem se virasse e matasse suas duas irmãs também? Nilo ficou muito calado e apenas olhou para a mulher na frente dele. Vendo o corpo dela tremendo, ele sabia que a garota estava visivelmente com medo. No entanto, a mulher de antes também teve a mesma reação. Nilo agora tinha problemas de confiança em atos como esse. No entanto, como a garota ainda não havia feito nada que pudesse causar danos a ele e seus animais de estimação, ele decidiu ser indulgente e observar por enquanto. Greta estava em tumulto por dentro. Ela ainda podia sentir o olhar do homem. Ela não ouviu uma resposta nem qualquer som vindo da parte oposta. Com os olhos fechados, ela disse em um tom nervoso: Desculpe. Por favor, não nos mate. Nós não fizemos nada de errado. Foi culpa de Jacob. Ele nos sequestrou e nos trouxe aqui. Por favor, não. Nós ainda temos uma irmã que está com febre e precisando de tratamento imediato. Ela continuou a narrar sua história, e Nilo estava ouvindo em silêncio. Depois de alguns minutos, ela parou de divagar e, além das gotas de chuva, as lágrimas começaram a cair em seu rosto também. Ela se culpava por confiar no belo Jacob. Ela se culpava como a raiz de tudo. Ela sentiu pena do que aconteceu com suas irmãs. Nilo olhou para ela em silêncio. Ele não sabe o que responder.
Ele não era bom com as palavras, Nilo sabia disso. Depois de vê-lo assim, Nilo pôde sentir que seus sentimentos eram genuínos e não falsos. Ele finalmente decidiu se virar e se mover para um outro lado dos três. Saia se quiser. Ao ouvir isso, Greta de repente sentiu-se esperançosa. Ela não pôde deixar de agradecer muitas vezes enquanto observava as costas de Nilo. Uma última vez, Nilo queria confiar em outro sobrevivente. Se isso der errado também, então ele não sabia mais o que esperar dos sobreviventes humanos. 2 horas se passaram e a chuva já havia diminuído. Sarah já havia acordado, mas ainda sentia dores por todo o corpo e não conseguia se mexer. Greta então lhe deu um ibuprofeno para diminuir a dor que sentia. Greta então narrou o que testemunhou anteriormente. Ela narrou como Nili matou Jacob e como Nili decidiu deixá-los ir. Sarah olhou ao redor e viu o corpo de Jacob deitado não muito longe deles. Com toda a sua força restante, ela rastejou até o corpo dele. Ela então viu faca, usada por Jacob, e a pegou. Levantando a faca acima de sua cabeça, ela prosseguiu e esfaqueou o corpo morto de Jacob com todas as suas forças. Foda-se. 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 Mundo Zumbi capítulo 104. Recusa com os olhos esbugalhados devido à raiva. Sarah estava fazendo o possível para esfaquear cada parte do corpo de Jacob. O corpo de Jacob agora era como uma colmeia, cortêsia de ter muitos buracos. Sarah originalmente tinha medo de sangue, mas parece que o evento que aconteceu antes fez com que seu medo de sangue desaparecesse. Greta chorou e estava abraçando Sarah por trás. Parece que ela não era a única que queria desabafar a frustração. No entanto, Greta nunca foi corajosa. Depois de ver Sarah desabafar suas frustrações assim, ela também se sentiu feliz. Depois de esgotar suas forças, Sarah finalmente parou enquanto se inclinava de costas para o corpo de Greta. Um grunhido baixo fez os dois virarem a cabeça em direção à fonte. Os olhos de Gina estavam unidos enquanto cerrava os dentes. Era como se ela estivesse sentindo uma dor insuportável. Vendo-a assim, Sarah e Greta imediatamente se levantam e correm em sua direção. O corpo de Gina estava cheio de feridas. Ela lutou para se levantar, mas devido ao seu corpo exausto, ela caiu fracamente no chão. Sarah e Greta sustentavam seu corpo. Eles estavam com pena de Gina. Se eles não tivessem agido dessa maneira, eles poderiam matar Jacob apenas com ferimentos leves. Gina foi a mais ferida das três. Sarah abriu a boca de Gina e lhe deu uma cápsula de ibuprofeno. Havia uma rachadura na raiz exposta da enorme árvore e havia acumulado bastante água da chuva. Greta pegou um pouco da água e deu em Gina. Depois de alguns minutos, a dor de Gina parece ter diminuído já que suas sobrancelhas não estavam mais tão franzidas quanto antes. Um pouco depois, Gina abriu os olhos fracamente. Com muita dificuldade, ela disse: voltar. Nós precisamos voltar. Ok, vá com calma. Nós vamos voltar agora. Sarah disse enquanto apertava a mão de Gina. Ela então virou a cabeça para Greta. Onde está o homem que matou Jacob? Precisamos agradecê-lo adequadamente antes de sairmos. Ele saiu mais cedo. Disse Greta fracamente. O quê? Nós ainda não agradecemos a ele. Eu já ouvi. Mas não sei se ele ouviu. E ele também disse que podemos ir embora se quisermos. Greta disse enquanto se lembrava da cena mais cedo. A cena em que ela quase não conseguia falar devido ao seu nervosismo. Suspiro. Ok, pelo menos você pode dizer obrigado. Venha, me ajude a sustentar Gina. Os dois ainda estavam esperando por nós naquela casa. Disse Sarah enquanto gesticulava para Greta, pedindo ajuda. Greta assentiu com a cabeça. Com a permissão de Gina, os dois apoiaram dos dois lados. Gina não pôde deixar de rosnar de dor quando seu ferimento foi roçado com os corpos dos dois. Sarah e Greta notaram e cuidadosamente a colocaram de volta onde ela estava deitada mais cedo. Tanto Sarah quanto Greta baixaram a cabeça antes de se desculpar. Gina respondeu que não importa. Gina era a segunda mais velha do grupo, mas depois do que ela havia feito,
As duas já tratavam como a irmã mais velha. Como Gina não suportaria a dor se tocassem acidentalmente em suas feridas, as duas também não poderiam fazer nada além de sentar e esperar que a dor diminuísse, antes de tentar novamente. No entanto, toda vez que Gina dizia que já estava bem, no momento em que tentavam segurá-la, um rosnado de dor ainda escapava de sua boca. Finalmente, Gina não aguentou mais. Ela não quer ser a causa da morte de sua amiga. A irmã deles estava naquela casa agora, sofrendo de uma febre forte. Ela não quer adiar a medicação, só porque não conseguia se levantar e era um fardo. Ela disse para os dois: "Você pode me deixar aqui primeiro. Apenas entregue o remédio primeiro e volte para me buscar. Ainda estou vivo e chutando, mas Maria não seria capaz de durar muito." Sarah respondeu instantaneamente depois de ouvir Gina: "Não. Nós não vamos deixar você aqui. Se eu tiver que fazer você desmaiar, eu vou fazer isso. Só assim nós carregamos você de volta sem problemas." Greta então seguiu o exemplo. "Sim, eu também ficarei se você decidir não partir conosco." Gina balança a cabeça em derrota. De repente, ela sentiu medo de Sarah. Seu método era bastante contundente. Tudo bem. Eu seguirei vocês dois. Eu apenas ignorarei a dor e vocês dois deveriam fazer o mesmo também. Não se importem comigo. Tudo bem, mas você deve descansar um pouco primeiro." Sarah não conseguiu terminar sua frase quando a voz de um homem, que de repente apareceu do nada, a interrompeu. "Onde?" Greta e Sarah pularam para trás com medo enquanto os olhos de Gina se arregalaram em choque. De repente, um homem apareceu do nada nas costas de Greta e Sarah. Ele estava vestindo um moletom preto de manga comprida, calça preta e uma peça de roupa preta cobria seu rosto. Ele estava vestindo roupas pretas por todo o corpo e se não fosse pelo fato de ouvirem uma voz, e com a distância de 2 metros entre eles, não conseguiriam localizá-lo. Nilo estava atrás deles, de pé com os braços cruzados sobre o peito. Ele não foi tão longe antes e foi capaz de ouvir a conversa deles. Com essa conversa, Nilo foi capaz de conhecer sua verdadeira natureza. De repente, ele se lembrou do presidente da aldeia, Marlin, e suas tropas de repente. Ele se perguntou onde eles estão agora. Eles ainda estão na aldeia de Malibu ou já se mudaram? Ele espera vê-los novamente. Sabendo que a sua natureza é boa, Nilo decidiu dar uma mão. Sua política, afinal, era matar seus inimigos sem piedade. As 3 mulheres não eram seu inimigo. Em vez disso, eles poderiam ser considerados cúmplices, pois ele os ajudou a matar aquele homem chamado Jacob. Vendo-os lutar daquele jeito, ele quis oferecer ajuda e escoltá-los até seu destino. Já era quase meia-noite, mas devido à interrupção mais cedo, Nilo não estava mais com vontade de dormir. "Para onde?" Nilo pergunta novamente. Greta gritou de surpresa antes de apontar a mão trêmula para Nile. "Ah, ele. Foi ele quem matou Jacob." Sarah recuperou a calma e disse: "Obrigado por matar Jacob." Ela então inclinou a cabeça para mostrar sua gratidão. Gina também agradeceu. Fracamente, Gina pergunta: "O que você quer dizer para onde?" "Eu ouvi sua conversa mais cedo. Só queria oferecer ajuda. Eu poderia deixar você montar no meu animal de estimação, Carabao." Nilo disse enquanto apontava o Carabao em suas costas. Greta estava prestes a concordar imediatamente, mas Gina e Sarah apressaram. "Eu recuso." Gina e Sarah disseram ao mesmo tempo. Depois do que aconteceu antes, eles não queriam mais confiar em estranhos facilmente. Eles ficaram gratos a Nilo por matar Jacob, mas isso não significa que eles já confiavam nele. Nilo ficou surpreso com a resposta. Ele se lembrou de algo nesse sentido de seu mundo anterior. Foi quando ele quis apresentar sua proposta de tese ao seu orientador. No entanto, antes mesmo de seu conselheiro ver sua proposta, ela imediatamente disse: "Rejeitado." Essa rejeição não era a mesma de agora. Nilo não teve coragem de refutar seu conselheiro antes, mas agora a rejeição foi feita por essas 2 mulheres. "Por quê?" Nilo pergunta. Sarah respondeu emocionalmente: "Porque nós não conhecemos você." Jacob era o mesmo,
Nós confiamos nele. Mas agora, olhe para a situação em que estávamos. Ao ouvir isso, Nilo encolheu os ombros. Ok, então. Até você. Bem, ele só queria ajudar. Se eles não queriam nenhuma ajuda, então estava tudo bem. Ele não tem um plano de se defender. Se ele estivesse no lugar deles, Nilo certamente pensaria o mesmo. Além disso, ele não era obrigado a ajudá-los de qualquer maneira. Nilo então se virou e estava prestes a sair quando ouviu um grito de suas costas. Espere. Por favor, espere um momento. Greta disse com pressa. Quando ela viu que Nick parou e se virou novamente, ela imediatamente se moveu em direção a Sarah e Gina. Por que você o rejeitou, instantaneamente? Greta disse fracamente, como se tivesse medo de deixar Nilo ouvir. Sem saber que, devido à sua audição aprimorada, Nilo ainda era capaz de ouvir a conversa deles. Não podemos confiar nele, Greta. Veja o que aconteceu conosco depois de confiar em Jacob. Disse Sarah. Eu sei, mas pense nisso. Se ele realmente queria fazer algo ruim para nós, ele já deveria ter feito isso. Ele pode até matar Jacob com um golpe, quanto nós. Greta disse em defesa. Sarah e Gina ficaram surpresas com o quão agressiva Greta estava agora. Isso não aconteceu antes. Você tem razão. Mas. Sem mas, por favor, me escute. Vamos confiar nele e deixá-lo nos ajudar. Gina e Sarah viram como Greta estava determinada. Como o que ela disse também valeu a pena, eles decidiram seguir. Ambos então viraram a cabeça para Nilo. Lamentamos a rejeição total. Nós realmente não podemos confiar em estranhos novamente. Greta também já havia virado o corpo antes de inclinar a cabeça para Nilo. Por favor, nos ajude. Gina e Sarah também fizeram uma reverência e disseram a mesma coisa. No entanto, eles logo arregalam os olhos de surpresa. Porque a resposta de Nilo foi oposta à expectativa deles. Eu recuso. Um silêncio constrangedor prevaleceu no ar enquanto as três mulheres franziam as sobrancelhas em confusão. Dentro de suas mentes, eles provavelmente estavam pensando em algo como: quem estava pedindo ajuda de novo? Nilo sorriu sob sua máscara e disse: estou brincando. Mundo Zumbi capítulo 105, brincadeirinha, estou brincando. Nilo disse com um sorriso sob sua máscara. Depois de ser rejeitado, Nilo já não se importava com eles. Mas ouvir Greta dizer algo como Nilo fez mudar de ideia e decidiu dar outra chance a eles. Sarah e Gina sorriram ironicamente. Eles ficaram preocupados lá por um momento. Enquanto isso, os olhos de Greta estavam brilhando como um diamante depois de ouvir que Nilo vai ajudá-los. Obrigado. Greta disse com um tom feliz. Então, para onde? Nilo pergunta pela terceira vez. Sarah coça a cabeça. Onde estamos agora? Eles estavam inconscientes quando Jacob os trouxe aqui. Greta só foi despertada devido à queda. Sarah pergunta, pensando que Nilo era um residente nesta aldeia. Na árvore grande. Eu não sou daqui, então também não sei. Disse Nilo. Ele então continuou, então vocês não são desta aldeia. Os três acenaram com a cabeça ao mesmo tempo. Gina estava apoiada nas raízes expostas da árvore. Depois de pensar um pouco, ela disse, talvez você saiba onde fica a próxima vila? Nilo apontou na direção da aldeia. Lá. Gina dá um suspiro. Depois de chegar à entrada da aldeia, devemos ser capazes de encontrar o caminho de volta para a casa em que residíamos temporariamente. Ah, ok. Max, venha aqui. Nilo disse enquanto acenava para Máximo vir. Nilo percebeu que Máximo estava relutante depois de vê-lo desacelerar propositalmente. Máximo só queria que Nilo montasse nas costas dele e ninguém mais deveria. Infelizmente, Máximo não pôde desobedecer a Nilo. Pelo menos, Nilo assegurou a Máximo que era apenas uma coisa de uma vez. Nilo esfregou o pescoço de Máximo enquanto dizia, deite Max. Máximo compeliu e deitou de quatro. Coloque-a sobre a cela, disse Nilo para as duas mulheres capazes. As duas mulheres assentiram e se sentiram felizes ao ver que Nilo não se aproveitou de sua irmã. Lentamente,
Eles moveram o corpo de Gina para a cela. Depois disso, eles retornaram ao local anterior. Sarah também foi ferida, mas as de Gina foram as mais graves. Máximo então se levantou do chão enquanto Gina gritava de surpresa. Felizmente, Gina conseguiu segurar a lateral da cela no último momento. Caso contrário, sua lesão poderia piorar depois de cair no chão. Gina então se deitou confortavelmente na cela Leveone Graus. Esta era a primeira vez que montava nas costas de um animal. Ela achava que seria desconfortável, mas a verdade não era algo que ela esperava. Era muito confortável aqui. Eu deveria procurar uma carona também depois disso, ela pensou. Infelizmente, ela não sabia que todos os seus confortos eram por causa da cela. Se ela voltasse a montar outro animal, sua experiência poderia não ser confortável. Vamos lá. Nili disse com um gesto dizendo às mulheres que andassem primeiro. Eles assentiram e começaram a caminhar na direção que Nilo havia apontado anteriormente. Máximo então seguiu atrás deles antes que o Nilo também seguisse Máximo. Croco, vamos. Nilo disse vendo que Croco, na esquina, não se mexia. Croco ouviu Nilo e imediatamente se levantou de sua posição. Croco adormeceu por um momento, só isso. Sarah e Gina ficaram surpresas ao ouvir Nilo mencionar outro nome. Não muito tempo depois, ver um enorme crocodilo emergir do canto os assustou. Eles sabiam que havia crocodilos enormes, mas esse crocodilo chamado Croco não é grande demais. Mutação. Ambas as mulheres pensaram em uníssono. Não foi a primeira vez que viram uma mutação de um animal. Eles ficaram surpresos com o tamanho do crocodilo, só isso. Enquanto isso, Greta não ficou tão chocada quanto as outras duas. Afinal, ela já havia experimentado o susto de sua vida antes. Sarah e Greta diminuíram propositalmente para acompanhar o ritmo de caminhada de Máximo. Quando seus corpos estavam quase alinhados com o Carabao, Sarah virou a cabeça para Nili e disse, desculpe a apresentação tardia, mas meu nome é Sarah. Ela estendeu a mão para Nili para um aperto de mão. Nili a encarou por um momento antes de também estender a mão. Nilo. Tudo bem. Greta também virou a cabeça para Nili e estendeu as mãos para Nili, um pouco ansiosa. Meu nome é Greta. Nili acenou com a cabeça e recebeu a mão, nome é Nilo. Greta sorriu e retirou a mão. Como Gina ainda estava segurando o canto da cela, ela apenas deu uma espiada em Nilo antes de dizer, Gina. Nilo assentiu com a cabeça. Então o nome do Carabao era Máximo. Belo nome. Sarah disse enquanto colocava a mão na barriga de Máximo. No entanto, antes que ela pudesse tocar a pele de Máximo, Máximo já havia virado a cabeça e encarado Sarah ameaçadoramente. Sarah sentiu o olhar aterrorizante e retirou as mãos imediatamente. A boca de Máximo tremeu antes de sua cabeça virar para frente enquanto caminhava. Mas Sarah parece ouvir um HMMP ali. Ela só podia sorrir ironicamente ao ver isso. Uau, esse Carabao é assustador com atitude. Ela olhou para trás e olhou para Croco por um tempo. Deixa para lá. Ela disse depois de ver a aparência mais ameaçadora de Croco. Sarah viu o olho cego de Máximo mais cedo. Ela queria perguntar a Nili sobre isso, mas depois de vê-lo nas costas, vazando uma hora de sem conversa, ela decidiu não fazer isso. Greta não estava falando, mas Nili sabia que ela daria uma olhada nele de vez em quando. Nili apenas observou nas costas. É claro que, embora tenha decidido ajudá-lo, também não deu toda a sua confiança. Ele está pronto para agir se algo acontecer. Croco estava ao seu lado, também alerta e pronto se algo acontecer. Enquanto isso, Gina estava experimentando o choque de sua vida. Em cima da cela, ela pensou que não estava montando um animal, mas um carro luxuoso. Ela já se preparou para a dor que poderia vir durante o passeio. Felizmente, sua preparação foi em vão. Em vez disso, ela agora estava desfrutando do passeio luxuoso no topo do Carabao. A mesma coisa foi mantida até a entrada da vila. Nilo viu o arco de boas-vindas e lembrou que a aldeia anterior não tem algo assim. Estar mais perto da cidade realmente fez a diferença. Ele também não tinha certeza se havia algo assim nas aldeias anteriores, mas tinha certeza de que não tinha visto um.
Onde agora? Nilo pede-lhes instruções. Foi aqui que Jacob nos emboscou. A partir daqui, podemos ir e rastrear nossos rastros, disse Gina ainda em cima de Maximo. Suas feridas não estavam mais doloridas, então ela agora era capaz de falar com mais clareza. Sarah acenou com a cabeça enquanto apontava a mão para o lado direito da entrada da vila. Sim, a casa fica na outra parte da aldeia. Contornamos a aldeia para chegar aqui. Viemos daquela direção. Nilo se sentiu confuso. Ele colocou a mão no queixo e perguntou: Círculo, por que você não usou diretamente a estrada da vila para chegar aqui? Bem, Jacob disse que estava infestado de zumbis e poderíamos ser devorados se pegássemos esse caminho, disse Sarah, balançando a cabeça. PFFT, depois do que aconteceu, você ainda confia nele? Bem, considerando que você ainda confiava nesses tipos de remédios depois do que aconteceu há 2 meses, foi uma surpresa para mim também. Nele disse em um tom sarcástico. Mundo Zumbi capítulo 106, Zumbi da Noite PFFT, depois do que aconteceu, você ainda confia nele? Bem, considerando que você ainda confiava nesses tipos de remédios depois do que aconteceu há 2 meses, foi uma surpresa para mim também. Nele disse com um tom sarcástico. Nilo estava se referindo ao ibuprofeno que eles usaram anteriormente. Parece que eles ainda não aprenderam a lição. Foi esse remédio que fez as pessoas se transformarem em zumbis 2 meses atrás. Depois de saber disso, Nilo realmente não queria mais experimentar nenhum tipo de remédio deste mundo. O produto do sistema era uma isenção, é claro. Não sabemos, mas é melhor não arriscar. Além disso, porque não podemos confiar no remédio? Disse Sarah. Você não sabe? Nilo disse, perplexo. Eles são realmente ignorantes ou estavam apenas fingindo ser ignorantes? O que precisamos saber? Sarah pergunta curiosa. A atenção de Gina e Greta também estava agora focada em Nilo. Nilo suspirou e olhou para os três. Então você realmente não sabe. Foi o remédio que o governo emitiu como a cura para o vírus infeccioso antes que fez as pessoas se transformarem em zumbis. Estrondo. Diante da verdade repentina, suas mentes ficaram abaladas. Seu corpo tremia pensando naquele cenário de 2 meses atrás. Agora, tudo faz sentido para eles. De repente, Gina riu incrédula. Eu estava certa. Ah, eu estava realmente certa. Foi realmente aquele remédio. Foi realmente culpa do governo, o tempo todo. Gina parece ter enlouquecido porque agora estava puxando o cabelo para baixo. Felizmente, ela estava sentada na cela do nível 1, se não poderia ter caído das costas de Máximo agora mesmo. De repente, Gina viu Sarah começando a cutucar sua garganta. Ela estava tentando se engasgar para vomitar o remédio que tinha bebido antes. Ela não quer se tornar um zumbi sem mente, afinal. Vendo-a assim, Gina imediatamente tentou consolá-la. Pare com isso, Sarah. O remédio que usamos deve ser de estoque antigo. Então provavelmente é seguro. Além disso, aquele remédio de 2 meses atrás deve ser o único remédio que pode causar a mutação. Os olhos de Sarah olharam para Gina. Sério? Claro que não, Gina pensou enquanto acenava para Sarah. Ela não sabe se o remédio que eles beberam antes não tinha realmente nenhum vírus do apocalipse dentro. A coisa sobre o estoque antigo também era besteira. Greta era a mais silenciosa das três, mas no fundo, ela já estava quebrando. Gina viu seu estado. Ela gritou para fazer Greta acordar de seu transe. Greta, controle-se. Greta se assustou e acordou com um grito repentino de Gina. Ela acenou com a cabeça fracamente em direção a ela antes de olhar para Nilo. Nilo os observava calmamente, sem intenção de tranquilizá-los. Greta suspirou dentro de sua cabeça. Eles acabaram de se conhecer mais cedo, afinal. Já era suficiente que Nilo estivesse disposto a expor tal verdade. Depois de vê-los se consolando e se acalmando um pouco, Nilo pergunta a eles. Então, qual caminho você deseja tomar? Gina foi quem respondeu neste momento. Vamos para a estrada que usamos antes.
Ainda não sabemos se o que Jacob disse sobre a estrada da aldeia era verdade ou mentira. Tudo bem, depende de você. Mas se fosse eu usaria diretamente a estrada da vila. É mais rápido assim. Nele disse enquanto insinuava para eles que não há problema em usar a estrada da vila, pois ele estava aqui como escolta. Ele não acreditava que tal coisa infestada de zumbis ainda existisse. Um mês antes, isso ainda deveria ser possível, mas agora, os zumbis teriam evoluído principalmente, matado uns aos outros, ou até mesmo mortos por outros sobreviventes por seu vírus do apocalipse. Greta ouviu Nilo e conseguiu identificar a dica que lhe deu. Ela olhou para Gina e disse: Vamos usar a estrada da aldeia desta vez, Gina. Maria ainda está esperando por nós e não devemos demorar mais. Gina olhou para Greta antes de se virar para Nilo. Ela então disse: Tudo bem. Mesmo que não tenhamos certeza, mas Jacob disse que era perigoso. Você ainda quer nos escoltar? Sem problemas. Nilo respondeu confiante. Greta sorriu brilhantemente para Nilo. Nilo estava usando uma máscara para que Gina não pudesse ver seu rosto. No entanto, se ela realmente visse o rosto dele naquele momento, Greta provavelmente ficaria deprimida com toda a sua vida. Sob aquela máscara facial, Nilo ficou surpreso com o sorriso brilhante de Greta. O que há de errado com essa garota? Ele então fez uma cara engraçada para ela sob a máscara preta dele. Vamos lá, disse Gina. Greta apoiou Sarah enquanto caminhavam lado a lado. A mente de Sarah ficou muito impressionada com aquela informação anterior. Foi ela quem obrigou sua família a tomar aquele remédio 2 meses atrás. Isso significa que a morte deles foi ela quem fez, o tempo todo. Lágrimas começaram a cair de seus olhos novamente depois de lembrar de sua família que se transformou em um zumbi. Greta deu um tapinha leve nas costas de Sarah depois de ouvi-la soluçar. Está tudo bem. Tudo vai ficar bem. Ok? Sarah acenou com a cabeça fracamente. Gina e Max estavam liderando o caminho. Sarah e Greta estavam do lado direito, enquanto Nili e Croco estavam atrás. Alguns momentos depois, Máximo parou de repente. Ele estava farejando o chão como um cachorro tentando sentir o cheiro de alguma coisa. Depois de um tempo, Máximo olhou para a esquerda e fez um mu. Nilo entendeu a mensagem de Máximo. Havia um zumbi escondido naquela esquina. Nilo queria ir lá e matar o zumbi, mas Croco se comunicou com ele usando telepatia. Croco queria matar o zumbi ele mesmo. Ele estava com muito sono e adivinhou que, se não fizesse nada excitante, poderia até adormecer enquanto caminhava. Nilo permitiu o pedido de Croco, mas ele também queria ir observar a batalha. Ele queria saber se os zumbis realmente não estão ativos durante a noite. Gina ficou confusa com a parada repentina de Máximo. Ela então viu Nilo e Croco andando na direção onde Máximo estava apontando com o focinho mais cedo. Ela olhou para Nilo antes de perguntar o que está acontecendo. Nilo olhou para ela e sorriu sob a máscara. Ah, nada sério. Apenas um zumbi. Os olhos de Gina, Greta e Sarah se arregalaram ao ouvir isso. Por que você quer dizer apenas um zumbi? É um zumbi. É uma existência aterrorizante, ok? Os três pensaram ao mesmo tempo. O que você está fazendo? Vamos sair imediatamente antes que o zumbi seja alertado. Gina disse com pressa. Sem problemas, disse Nili com confiança. Croco e Nili chegaram ao canto para onde Max apontava. Croco caminhou primeiro para a esquina, seguido por Nilo. Na esquina, Nili viu o zumbi. Ele estava sentado em um lago de peixes cimentado, aparentemente atordoado. O zumbi estava olhando à sua frente. Nilo se aproximou do zumbi e manteve uma distância de 4 a 5 metros. Ele acenou com as mãos na frente dele, experimentando se o zumbi realmente não podia ver. O zumbi não reagiu às suas mãos. Foi uma surpresa para Nilo ver que os zumbis do nível 1 graus que gostavam de emboscar suas presas, estão sentados bonitos durante a noite. Normalmente, a essa distância, o zumbi já agiria e tentaria matá-lo. Nilo já havia terminado de observar o zumbi. Ele acenou para Croco que estava ao seu lado antes de apontar os dedos para o zumbi atordoado. Croc, mate aquele cara feio.
Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, solém irmãos.